Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Este sexto domingo do tempo comum vem nos provocar uma reflexão. Na primeira leitura, nós vimos como um leproso era tratado em Israel. Após ser constatado que a pessoa tinha lepra, ela tinha que sair do acampamento, se afastar, deixar a barba crescer, o cabelo bagunçado, usar a roupa rasgada e gritar que estava impuro. E ninguém poderia se aproximar, muito menos tocar aquela pessoa. Então, assim, se eu era uma pessoa pura e tocasse num leproso, eu ia ser considerado impuro. E eu também teria que me afastar. Mesmo se eu não tivesse sido contaminado pela doença. Só o fato de eu tocar, me aproximar daquele leproso, me tornaria impuro. E no Evangelho, nós vemos uma quebra desse protocolo, uma transgressão dessa lei. Tanto por parte do leproso, quanto por parte de Jesus. O leproso se aproxima de Jesus. Isso era loucura, ele não podia fazer isso. Então, o leproso, se ele visse alguém chegando, ele tinha que avisar que ele estava impuro justamente para não ter contato. E o leproso tem uma ousadia, ele se aproxima de Jesus, movido por sua fé, e fala: mestre, se o senhor quer, o senhor pode me curar. Jesus sente compaixão, e aí Jesus faz o mais absurdo, faz o absurdo dos absurdos. Jesus toca naquele leproso e diz: eu quero, seja curado. E aqui há uma mudança da lógica, né? Porque no Antigo Testamento, no livro de Levítico que lemos hoje na missa, se uma pessoa pura, tocasse no impuro, a pessoa pura que ficaria impura. E Jesus muda essa lógica. Jesus, com sua santidade, purifica aquele que era considerado impuro. Isso é muito bonito. Os milagres de Jesus não tinham apenas a finalidade de curar o físico, mas também de trazer, de devolver a dignidade àquela pessoa. Então, a partir do momento que o leproso foi curado, ele pôde voltar para a comunidade, ele pôde voltar a praticar a sua religião, a praticar a sua vida social, a viver ali em sociedade. Mas a gente precisa também analisar uma coisa do Primeiro Testamento. Quando no livro do Levítico, em outros livros, se fala da lepra, por exemplo, ela está associada ao pecado. Então, muitos mandamentos que a gente tem ali, em relação a questões que hoje a gente já entende como alguma questão de saúde, você tem um tratamento a ser feito, ali no Antigo Testamento era visto como fruto do pecado, seu ou de seu familiar. Então, o leproso era considerado um grande pecador. Ou alguém de sua família cometeu um pecado grande que acabou refletindo em sua pele, refletindo no seu corpo. Então, quando os israelitas tinham essa atitude de afastar os impuros, era justamente porque eles viam Deus como um grande ser puro. Então, o grande santo, o santo dos santos. Então, uma pessoa impura não poderia ficar perto de Deus, não poderia ficar perto de alguém tão puro, Não combinava impureza com pureza. E Jesus vai inverter essa lógica. Jesus mostra que a pureza de Deus, a santidade de Deus, é justamente para nos purificar, justamente para nos santificar. E olhando essa perspectiva, meus irmãos, de que a lepra estava ligada ao pecado no Antigo Testamento, a liturgia nos provoca com a seguinte pergunta: qual lepra ou quais lepras nós trazemos em nosso coração? O que tem corroído, o que tem comido o nosso coração? Qual pecado tem nos consumido? E somente Jesus é capaz de sentir compaixão por nós, tocar-nos e curar-nos, limpar-nos de nossas lepras. Somente Ele pode fazer isso. Esse sexto domingo marca uma pausa do tempo comum. É o último domingo dessa primeira etapa do tempo comum. Agora a gente vai fazer uma pausa. Quarta-feira de cinzas começa a quaresma. E só depois do tempo pascal que a gente retorna com o tempo comum. E a reflexão para a gente fazer durante a quaresma é essa: quais lepras eu trago em meu coração? Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e
e nos conduza à vida eterna. Amém.